Existe uma doença que ela é campeã, tanto para homens quanto para as mulheres, né? Que é o infarto agudo do miocárdio. Nós temos, infelizmente, as doenças cardiovasculares como as principais causas de óbito, né? E nós temos batido muito nessa tecla, né? O ano passado, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia demonstrou que nós tivemos mais de 400 mil mortes por doenças cardiovasculares, né? E uma grande incidência sobre as mulheres. Inclusive, se a gente for ver uma estatística, a mulher ela acaba tendo 29,5% mais chances de infarto do que o homem. O homem, em média, tem 23% dentro da característica, né, das doenças cardiovasculares. Agora, a segunda doença que mais incide sobre a mulher é o câncer de mama, né? O câncer, de uma forma geral, acaba tendo uma incidência maior, né? O câncer de colo de útero, o câncer de mama, são, inclusive, né, formas de orientação preventiva para evitar esse tipo de câncer. Agora, a terceira doença que mais mata é pneumonia, porque as doenças respiratórias acabam atingindo muito a terceira idade, né? Em função de várias situações, histórico pessoal, as intempéries do nosso dia a dia, né? Esse período de calor, frio, presença de bactérias, presença de vírus, ou seja, nós temos uma grande incidência. A outra é diabetes mellitus, né? Próprio diabetes. Mas existe uma que é muito triste, né? Que é o homicídio. Inclusive o feminicídio ele tem aumentado, ele aumentou na pandemia por N fatores, né? Mas a gente tem visto agora desdobramentos relacionados ao feminicídio. E vocês viram e mexem, né? Estão falando isso aqui. Então ainda o homicídio é um fator causal de óbitos, né? Mas o campeão realmente são as doenças cardiovasculares. Professor, e quais os fatores internos e externos podem deixar as mulheres mais suscetíveis a essas doenças? São os hormônios, é o estilo de vida? É o estilo de vida, Meg. A mulher, vamos entender o seguinte, desde a década de 80, né, há um crescimento exponencial dessa entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher sempre teve a sua importância. Nós estávamos conversando nos bastidores, né? E eu vivi num ambiente hospitalar, né, desde os meus 18 anos de idade. E o ambiente hospitalar é um ambiente feminino, né? Com lideranças administrativas, com lideranças da área de saúde, né? Então a gente percebeu sempre, né, que a mulher tem realmente uma tripla jornada de trabalho. Então isso tem aumentado muito a incidência de alguns fatores de risco. Alguns fatores de risco que diminuem na sociedade de uma forma geral, mas acabam tendo a mulher um pouco mais de exposição. Então você tem o estresse, que é um campeão, né, de fator de risco. Só que, infelizmente, o tabagismo ainda está fazendo parte, e o tabagismo incide não só nas doenças cardiovasculares, mas doença respiratória e o câncer também. O Instituto Nacional do Câncer tem batido nessa tecla. Apesar da diminuição do tabagismo de uma forma geral nessas novas gerações, ainda o tabagismo incide muito mais sobre a mulher. Outro elemento é o uso do álcool. Nós estamos vendo que há uma tendência maior da mulher ter essa introdução da bebida alcoólica, né, dentro da sua rotina. Vamos lembrar o seguinte, mas pode, a bebida alcoólica é um alimento, ok, mas aí nós temos uma mudança comportamental hormonal da mulher sempre. A mulher acaba utilizando muito anticoncepcionais e essa tríade, né? Anticoncepcional, mais tabagismo e mais uso do álcool, ele não é interessante, porque aumenta o risco de coagulopatias. Criação de coágulos pode dar derrames, pode dar infarto e pode dar tromboses. Então essa relação entre anticoncepcionais, e aí você tem o sedentarismo, a obesidade, o estresse e mais tabagismo, é uma bomba relógio. Mulheres não podem ter essas relações, né, de fatores de risco juntos, né? Mas, Meg, outro fator de risco realmente, né, é o sedentarismo, é a obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes descontrolados. Então, todos esses elementos juntos, né, acabam gerando fatores multilaterais, né,
que geram todos esses riscos. O risco é tanto para o homem quanto para a mulher. Mas por que a mulher fica mais suscetível? É a famosa tripla jornada de trabalho, né? Ela tem responsabilidades com relação à casa, com relação ao trabalho, com relação aos filhos, né? A cultura brasileira é que a mulher tenha mais responsabilidade sobre essa criação da sua prole, a criação da sua família, para a proteção da sua família. E precisa ser mudado. Na verdade, a gente tem batido muito também nessa tecla, né? A divisão de responsabilidades entre homens e mulheres, para exatamente diminuir essa carga de estresse que acaba incidindo sobre as mulheres. Muito bom. Esses dias eu ouvi uma frase, vou até compartilhar aqui, que a sociedade quer que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e crie os filhos como se não trabalhasse fora. Né? Então é isso, essa divisão tem que ser repensada. Tem que ser repensada sempre. E os homens, assim, essa geração mais... nós temos falado, né, e nós temos escutado principalmente os nossos colegas da psicologia e da sociologia, né? É a ressignificação do papel do homem. Né? Não se está pedindo absolutamente nada do que é o mais consciencioso, né? E do que seria o ideal, que a partilha seja normal e equilibrada, para que o homem também se sinta com essa responsabilidade, porque a mulher também entrou no mercado de trabalho de vez, isso não é de agora, né? Eu estou falando da década de 80, mas na verdade nós temos já décadas de 60, né? Que você tem expoentes femininos em todas as áreas. O que aconteceu agora é que gerou uma visibilidade muito grande, porque as mulheres hoje são lideranças, né, de mercado de trabalho. Só que tem uma contrapartida. Eu acho que o homem existe agora essa contrapartida, né, e de se ressignificar, uma palavra comprida, mas criar o hábito agora de compartilhar tudo com a mulher. E isso eu posso te garantir que é bastante saudável, né? E seja realmente assim daqui para frente. Muito bom. Professor, quando a gente fala em exames preventivos, aquela minha listinha ali de check-up, o que a mulher tem que fazer? Olha, esse check-up, ele tem que ser anual, primeiro, né? Então, a primeira coisa é o hemograma, que vai... assim, você coleta o sangue para você ver os níveis de triglicerídeo, que é a gordurinha que fica acumulada, né, no nosso sangue. Também está acumulada onde? No tecido adiposo. Então a gente também tem que ver o nosso peso para ver se a gente não está fora. Nós falamos bastante semana passada, né, sobre o índice de massa corpórea, se eu não estou fora, porque a obesidade não é legal. Então fazer o hemograma é importante para você ver os níveis de triglicerídeo, colesterol, como é que está a glicemia, né? Porque os níveis de açúcar também precisam ser controlados para não gerar a diabetes, né? Bom, então eu faço o hemograma e também vejo se eu não tenho alguma infecção, porque o hemograma me dá já a visibilidade se eu tenho uma infecçãozinha, por exemplo, urinária. A mulher é muito suscetível a cistites e a infecções urinárias, então o primeiro passo. Aí vem as avaliações de pressão arterial, que também precisam ser feitas regularmente. O peso, não neuroticamente, mas o peso precisa ser observado, né? E aí vem os exames mais complexos, né? Então, a esteira. Por que a esteira é importante? A gente falou que as doenças que mais matam são as cardiovasculares. Então, como é que está o meu coração? Né? Como é que estão meus vasos sanguíneos e a minha capacidade física? Então, a esteira é importante, ou seja, o teste ergométrico. Isso é um passo também importante. Agora, existe aqueles exames preventivos de rastreamento, que nós chamamos, né? O rastreamento para o câncer de colo de útero. O que se faz? O exame de Papa Nicolau. Né? Ele é feito a partir dos 25 anos de idade, principalmente na idade sexual ativa da mulher. E ele pode ser feito a cada 2, 3 anos, mas de acordo com as orientações do ginecologista. Um Papa Nicolau, então, é um exame preventivo. E a mamografia, que é normal hoje, né? Faz parte, inclusive nós estamos, né, com a carreta aqui, né? É um exame hoje fácil de se fazer e necessário. Então, todos esses check-ups que nós falamos, né, somados a mamografia e o Papa Nicolau, cerca 90% aí dos riscos. Mas existe uma fase da mulher que é a menopausa, e aí é necessário fazer uma avaliação dos ossos. E aí vem a densitometria óssea,
que ela precisa fazer uma avaliação para ver o comportamento desse osso, se nós estamos com uma baixa de cálcio. Eu tenho riscos, por exemplo, de fraturas, não é? Se eu tiver a tal da osteoporose. Então, entrou na menopausa, já começa a se avaliar também essa densitometria óssea. Professor, falando nessa prevenção, como que a mulher, né, ela pode se prevenir? Qual o recado, a orientação que o senhor pode deixar para quem está nos acompanhando? Eu vou falar bastante sobre isso, mas eu queria deixar uma perguntinha assim. Vocês sabem quais são os maiores médicos da humanidade? Os maiores médicos da humanidade? É que aí serve como elemento preventivo que nós estamos falando, né? Certo. Puxa vida, né? Você já lembra de pessoas, né? Nossa, eu tenho um super médico que é a minha orientação para a vida inteira. Foi o Dr. Adib Jatene. É um cardiologista, cirurgião cardíaco, né? De São Paulo, de Incor. Mas não são nomes de pessoas. Na verdade, sabe quais são os 6 principais médicos da humanidade? Conta pra gente. Primeiro, a luz do sol. Olha. Aonde entra o sol, sai a doença. Atividade física regular. Alimentação saudável. Descanso. Descanso e repouso, intervalos das atividades, né? Principalmente para o controle do estresse. Você ter ótimos relacionamentos. Nós dizemos de afetos, né? E a autoconfiança ou a autoestima. Olha que legal. Então, se você quiser fazer um pacote preventivo, lembra disso. Quais são os 6 principais médicos da humanidade, né? Então, a gente tem que se reportar a isso. O que é prevenção? Uma coisa óbvia, não fumar, né? Não fumar. Tomar cuidado, né, com a ingesta alcoólica, porque isso pode representar um problema de coagulopatias, né? Porque a mulher usa bastante o anticoncepcional. Então a gente tem que evitar tabagismo e alcoolismo, né? E uso de drogas, obviamente. Agora, esses 6 elementos são interessantes, né? Porque você precisa ter controle do peso, controle da ingesta de gordura, evitar a ingesta de produtos ultraprocessados e industrializados. E o duro com essa vida moderna que nós estamos, gente acaba sempre muito enlatados, né? Muito enlatados, né? Condimentos muito fortes, embutidos. Então isso precisa estar longe da vida da mulher. Então atividade física regular, alimentação saudável, baseada em frutas, legumes, verduras, castanhas, carnes magras e fazer realmente uma reeducação alimentar. Agora, atividade física regular, isso precisa fazer parte da vida da mulher. Nem que se for uma caminhada simples. A gente já falou uma vez aqui do padrão 3-3-3. 3 dias da semana, 3 quilômetros de caminhada durante 30 minutos. Você tem isso aí, você já tem um padrão, né, mínimo de atividade. Que sai do sedentarismo. Meg tá me olhando. Agora. Não sei por que Meg tá me olhando. Viu que não é muito? Não 3 Exatamente. vezes por semana já é suficiente. Já é o mínimo, né? E aí, pelo menos para começar. Agora, existe um elemento fundamental que é controle do estresse, né? O estresse é um vilão, às vezes silencioso, mas você acaba gerando uma pressão arterial maior, descontrole hormonal, descontroles da glicemia, tudo por causa da nossa cabeça. A gente falou bastante um tempo aqui sobre a síndrome do pensamento acelerado, Verdade. né? Nós estamos nesse patamar de muita informação, né? Hoje você pega um celular, se você bobear, você fica 1 hora e nem percebeu que o tempo passou. Mas isso significa que o nosso cérebro ele está em constante atividade e lembra que pensamentos geram emoções. A gente tem que nos alimentar de pensamentos bons, de afetos bons. Por isso que é um dos maiores méritos da humanidade é afeto. Então nós temos que fazer isso. E moramos no interior, estamos ainda muito próximos de nossas famílias, de nossos amigos, né? Eu tenho amigos em São Paulo, por exemplo, que ele não conhece os seus vizinhos de apartamento. Ele não conhece. Né? Que loucura isso, né? E cada um está no seu quadrado. Não, nós temos que entender que um homem não consegue viver só. Ele não consegue, ele precisa gerar esse equilíbrio emocional para que a vida realmente fique mais significativa. E aí eu vou mudar a qualidade de vida e hábitos de vida. Então assim, esse conceito precisa estar claro para nós.
estar claro para o nosso público, né, que é um público inteligente, né? Vou parafrasear o Caju, né? Nosso público é o público mais inteligente, né, do rádio brasileiro, não é? Que já entendeu que a saúde preventiva, ela vem antes dessa loucura toda, né, que às vezes substitui nossa saúde por remédios controlados e que geram muito mais doenças porque são crônicos degenerativos. Remédio importante? Claro que sim, mas o trabalho preventivo, ele gera muito mais qualidade de vida. Muito bom, o recado tá dado. Meg, vamos começar então? Eu já comecei, estou te convidando há tempos. Agora eu vou entregar ela. Eu vou entregar, professor. Meg, quantos quilos você já perdeu? Já perdi 3 quilos. E eu fico no pé de Flávio e Darcy para me acompanhar, mas não querem me acompanhar, viu? Não, mas pronto, eu tô fazendo. Todo mundo. Não, então vamos começar o seguinte, ó, o professor falou, exercício físico a gente tá começando. Afeto. Começou o jornal Brigada Comigo. Faz as pazes. Faz as pazes. Faz as pazes. Agora sim. Agora Perfeito, maravilhoso. Olha só. Interessante também a luz do sol, né? Que nós estávamos comentando. Muitas pessoas, professor, têm relatado falta de vitamina D. Porque nós ficamos em casa, vamos para o trabalho de carro e isso traz consequências sérias também, né? A reposição de vitamina... Aliás, vitamina D hoje é considerado como um alimento, né? E ele tem que entrar na vida das pessoas. Inclusive, eu recomendo, né? Na próxima visita do médico, faça a solicitação de como tomar, quanto tomar, né? Porque a vitamina D associada ao sol e associado à atividade física, ela gera uma saúde absurda no sentido imunológico, óssea e cardiovascular.